Enem, ele é uma forma. Então, se você aprende o basicão, se você aprende aquela forma de treinar o seu psicológico, de entender o que ele mais cobra, de fazer checklist antes pra ver se você conseguiu estudar todos os temas que ele mais cobra. Então senta aí, pega um chá, pega o seu café e vamos conversar sobre o Enem 2020, que vai ser desse ano, mas sobre o meu Enem e todos os Enems que estão por vir. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana e esse canal aqui eu falo sobre neuroeducação na parte de técnicas de estudo, como que você pode se conhecer melhor para aprender melhor, aprender a aprender. A gente não tem isso na escola, é uma defasagem enorme do nosso ensino, não ensinar o aluno a aprender. Então aquela famosa tirinha, não sei se vocês já viram, se eu achar eu coloco aqui, que tem vários tipos de animais. Eu lembro que tinha uma cobra, tem um elefante, vários tipos de animais, e eles têm uma única prova que é subir numa árvore. O elefante não conseguiria subir na árvore, a cobra conseguiria. E é essa a questão do nosso ensino. A gente tem diversos alunos de diversos jeitos se achando incapazes, achando que não são bons o suficiente, porque o nosso ensino é defasado. Então a primeira coisa que eu quero te falar aqui em relação a se você vai fazer o Enem esse ano, você não é um aluno defasado. Então eu queria que você tivesse, primeiro de tudo, confiança em você. Eu sei que é muito ruim. Eu sei que é um tipo de prova aplicada para milhões de estudantes com diversas características e a gente não consegue modelar provas diferentes para esses tipos de aluno. Então não se sinta mal se você não for bem. Tá tudo bem. Eu me formei em 2016 no terceiro colegial e eu fiz 2 Enems. Eu fiz o Enem 2015 e 2016, que foi para eu entrar na faculdade em 2017. Como que foi o meu primeiro Enem? Foi o seguinte, eu tive muito treinamento dentro da minha escola, então o que eu mais treinava era redação e matemática. Por quê? Porque a matemática era a minha dificuldade e a redação vale muita nota. Então é uma dica aqui que eu já posso deixar pra vocês, estude bastante do que você não sabe e a redação é muito, muito importante. Acredito que é por isso que muitos de vocês me pedem ajuda na redação e não se preocupem porque eu vou trazer. Mas ok, fiz o meu primeiro ano, fui bem na redação, é uma coisa que eu gosto de fazer, pra quem não sabe eu já cursei letras, claro que com muito treino, eu fazia uma redação por semana, gente, uma redação por semana, toda semana, então assim, eu treinei demais e é por isso que eu fui bem. E esse foi o meu primeiro Enem, foi tranquilo, digamos assim, foi uma experiência diferente. Assim, eu tenho uma irmã mais velha e ela já fazia o Enem há algum tempo, então isso me ajudou a já ter um pouco da ideia do que era o Enem, como que funcionavam essas coisas, mas mesmo assim foi completamente diferente no meu primeiro Enem, quando eu fiz aquele meu Enem. Eu lembro que eu levei muita comida, então assim, são várias experiências, é legal você se conhecer. Eu acho que o mais importante assim nesse treino, e eu recomendo você a fazer um Enem treino, é você aprender a fazer uma prova sem pressão. Eu sempre falo que o psicológico é muito importante na hora de um vestibular. Fazer o treino era como se eu estivesse fazendo a prova que vai valer, né, a minha nota, só que sem sentir aquela pressão do tipo, se eu for mal não tem problema, eu ainda tenho um ano inteiro, e se eu for bem não vai adiantar de nada porque eu não posso entrar na faculdade ainda. Então foi bom eu descobrir como que eu era na prova, sem a pressão psicológica do preciso passar. Pra mim foi importante nesse sentido que eu falei, de entender onde estavam os meus erros, na matemática principalmente, na física, que eu nunca gostei de física, então eu entendi onde estava e aí no terceiro colegial eu pude focar um pouco mais nessas matérias. Aí beleza, vamos falar do Enem 2017, que foi quando eu prestei realzão. Pra dar um spoiler, eu chorei antes de ir. Eu tava muito, muito mal, porque assim, é muito difícil estar no terceiro colegial. É muito difícil com 16, 17 anos você escolher a sua profissão. Tem gente que, assim, escolhe a profissão com 10 anos, que fala, meu Deus, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro com 10 anos e tá naquilo. Só que eu não fui essa pessoa, sabe? Eu já quis ser várias coisas, mas nunca quis ser alguma coisa. E então eu decidi no terceiro colegial que eu ia pra letras. Eu sabia que não era tão difícil de passar, e o meu foco, depois de um tempo, que eu posso contar em outro vídeo, acabou sendo USP e FUVEST, vou fazer a FUVEST. Então eu peguei, foquei na FUVEST e falei, é isso, é nisso que eu vou passar, entendeu? E não quero saber de mais nada. Mas eu comecei a chorar e falei, eu não vou pro Enem, eu nem sei por que eu tô fazendo isso, por que o estudante sofre tanta pressão, tipo, eu tava muito mal. Porque é isso que eu quero te falar, é muita pressão, mas eu quero te explicar uma coisa muito importante. Eu, mesmo com essa pressão, mesmo chorando, eu fui chorando arrastada, gente, de metrô,
E na época, assim, eu sou uma pessoa muito de música. E na época meu celular tinha quebrado. Então eu tava com um celular que só tinha uma música aleatória. Sabe aquela música que vem no celular? Eu me apeguei naquela música. Eu ouvi ela indo pro caminho inteiro, assim, sentindo aquela música e falando, eu não quero ir, mas eu vou, eu não quero ir, mas é pro meu futuro. Mas é muito difícil com 17 anos você enxergar a longo prazo, você enxergar que aquilo é um dia que pode trazer muitas coisas boas se você conseguir se entregar para aquilo. Então, mesmo assim, eu fui, depois do meu escândalo, chorando e irritada, eu fui e foi ótimo. Foi ótimo porque eu amadureci naquele momento, eu percebi que, assim, isso é crescer. Gente, é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, assim, eu não vim esconder verdades, eu preciso falar as verdades pra você. Vocês vão ter que crescer. Sim, vocês vão ter que amadurecer. E a vida vai forçar você a amadurecer. Eu não escolhi a época que eu ia amadurecer, mas a vida foi me obrigando. Não, agora é a hora. Você tem que estudar, você tem que prestar vestibular. E eu sei que de certa forma pode parecer ruim o que eu tô falando, mas é muito bom. Pra você hoje pode parecer ruim, pode parecer injusto, porque a cabeça do adolescente é assim, entendeu? Tudo é injusto, a vida não me faz nada de bom, tudo é ruim, entendeu? Só que quando passa o tempo, quando você começa a adquirir certa maturidade, você vê que valeu a pena. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia de Enem, achei que eu tinha ido super mal. Porque eu tava estudando há um tempão, como eu falei pra vocês, eu fazia uma redação por semana. Dentro da minha escola tinham simulados, então a gente ficava sexta-feira à tarde fazendo simulado de Enem. E o que mais me ajudou, gente, é uma dica, o que mais me ajudou foi treino. Pega a prova antiga e faz, cronometra as coisas, aprende técnicas, que é o que eu gosto de falar aqui. Por que eu falo de tudo isso aqui, de dica de estudo, de técnica de estudo? Porque funciona. Mas o mais importante pra mim, eu acho que foi o treino, porque o treino me fez começar a criar o hábito. O hábito de fazer uma prova que é longa, o hábito de fazer uma redação. A redação do Enem tem uma coisa muito positiva, que ela é igual todos os anos. Decora as palavras que você pode usar, decora as frases que você pode usar, decora o formatinho dela, a forma dela. E no dia, quando você achar o tema, você só encaixa o tema ali. Tem tanta gente por aí falando sobre isso, gente. Faz um checklist das matérias que mais caem. Então, por exemplo, em biologia cai muita genética, então faz um checklist, estuda o que cai muito. Você sabe, você tem as ferramentas o suficiente para conseguir. Se você está me vendo aqui, se você tem a internet, acesso a isso, você não tem desculpas. Você consegue estudar o que vai cair, você consegue estudar o suficiente para ir bem nesse Enem, para ir bem nessa prova. Tem muita gente legal querendo ajudar você. Eu tô tentando ajudar você. Tem pessoas ajudando em biologia, em matemática, em história. Tem muita gente ajudando vocês. Então, assim, é treino. Não há uma fórmula mágica. Não pensa que você vai entrar aqui ou em qualquer outro vídeo e a pessoa vai te falar: ah, é só clicar um botão que daí você consegue ir bem no Enem. É esforço. Se você se esforçar e buscar os assuntos, você consegue ir bem. Mas então, o que aconteceu no meu Enem 2017? Eu fui, mesmo triste, mesmo chorando, eu fui no primeiro dia. E eu achei que eu tinha ido super mal. Falei, nossa, não deu, sabe? Não deu, não sei o que. E assim, eu juntava a opinião de todo mundo e ficava pensando, eu sou inútil, sabe? Nossa, eu nunca consegui ser nada na vida. E aí eu tava pensando nisso. E o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que eu passei por isso de me preocupar demais e achar que eu não ia conseguir entrar em faculdade nenhuma, que eu não era boa o suficiente pra nenhuma faculdade. Mas quando eu vi aquele gabarito, eu fiquei tipo, eu não fui tão mal, sabe? Eu fui pior nas matérias que eu já sabia que eu iria, então nas partes que tinha mais exatas eu sabia que eu não ia tão bem. Filosofia também é um negócio que não pega pra mim, não gosto, eu não entendia aqueles textos, assim, eu ficava tipo, o que tá acontecendo? Como assim? Mas eu não fui mal, eu surpreendentemente fui bem. E aí eu fiquei, se eu fui chorando, irritada, não queria fazer e consegui vencer isso dentro de mim, eu consigo fazer o segundo dia. E ainda mais que o segundo dia era redação, então assim, show. Falei, eu consigo. Fui dormir, acordei mal de novo. Só que eu acordei mal, só que determinada. Eu tava triste, mas determinada. Aí bem. E aí naquele dia, não lembro se foi Descomplica ou alguém postou assuntos. Então, por exemplo, se o tema for saúde, se o tema for mulher, se o tema for educação e pequenas frases de pessoas que já falaram sobre aquilo, eu me agarrei naquilo, gente, que eu não soltava.
Pois eu peguei aquilo lá, eu decorei uma frase de cada. Tipo, se for saúde, eu sei que tal pessoa falou tal coisa. Foi tipo assim. E aí eu me agarrei naquelas informações e falei, eu consigo. Pra minha redação, juro, era o Enem inteiro. Eu fui pro Enem pra fazer a redação. E aí eu falei, eu consigo. Pois bem, eu consigo. E aí cheguei lá e na época foi sobre intolerância religiosa. Quem eu falei? Do Papa. Eu nem sei quem é aquele Papa, eu não sei quando que ele falou a citação que eu coloquei, mas eu coloquei ele lá. E eu fui bem. Eu te desejo do fundo do meu coração que você acredite em você. Ninguém estuda por você. Ninguém se esforça por você. Ninguém fica horas lendo até entender por você. É você. E quando você tira uma nota boa num vestibular, quando eu tirei 900 na minha redação do Enem, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso, fui eu. Sabe, fui eu. E tenta entender quão profundo é isso. Na vida, para você ter sucesso, você precisa principalmente de você. Se você não se apoia, se você não acredita em você, se você não tem confiança no que você faz, se você não tem sonhos, se você não tem meta, ninguém vai te ajudar a levar. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Aqui mesmo eu falo de um monte de coisa para te ajudar a ser um estudante melhor. Mas se você não está disposto a sentar e ficar horas estudando, nem eu nem Deus vai te ajudar. É porque você precisa entender, e é isso que eu quero te dizer em relação ao Enem e a minha experiência. A minha experiência me fez entender que, a partir de agora, sou eu que estou começando a ter o comando da minha vida. Quero te dizer, eu foquei muito na FUVEST. No Enem nem tanto. Mas como eu tinha essa consciência da importância que isso tinha pra mim, como eu estava muito mais tranquila, eu consegui ir bem. Por mais que eu não tivesse passado noites estudando pro Enem, isso eu posso falar pra vocês, eu não fiz. Eu não fiquei me matando pra estudar pro Enem, não foi o que eu fiz e eu consegui ir bem porque eu estava bem comigo mesma. Eu estava ciente do que eu tinha estudado, eu tinha ciência do quanto eu tinha me esforçado para aquilo. Então, quando eu cheguei e encarei aquela prova, era eu e ela ali, não tinha celular, não tinha ninguém, era eu e a prova. E eu virei pra prova e falei, que doida, né? E eu virei pra minha prova e falei, amiga, sou eu e você, eu estudei tanto, você vai ter que me devolver esse tanto que eu estudei. E eu acredito que eu consigo. É uma folha de papel, gente. É você uma folha de papel, você consegue. E uma outra coisa que me motivou também bastante foi quando um professor meu, numa sexta-feira, então antes do fim de semana do Enem, falou exatamente isso pra gente. Eu sei que é doido falar com a sua prova, mas eu sou assim de falar com as coisas, não tem problema. E eu lembro que ele falou assim pra gente, vocês estudam pra isso há muito mais tempo do que vocês acreditam. Quando você estava ali no 6º ano, você já estava estudando para isso, você consegue. O conhecimento está em algum lugar do seu cérebro, se conecta com ele. Às vezes você pode, porque é muita coisa, então às vezes você pode não lembrar de alguma coisa, mas conversa com seu cérebro e fala, meu, você precisa lembrar disso, eu já estudei isso. O principal que eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês, além de falar várias outras coisas, é sobre acreditar em você. Então, não adianta você estudar pra caramba se você não tiver um tempo pra você. Estou falando pra você estudar o suficiente, pra você estudar um pouco a mais do seu limite, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente tem um limite de tolerância aos estudos, de tolerância mental, mas eu sei que você consegue um pouco mais. Então, tenta um pouco mais. Vai um pouco mais, você consegue. Hoje eu estou no lugar que eu gostaria de estar. E foram com as minhas escolhas, foram com os momentos em que eu precisei sentar e conversar comigo e me acalmar. Não adiantava ninguém tentar me acalmar naquele dia que eu acordei chorando no Enem. Ninguém ia conseguir falar pra mim, não, tá tudo bem. E ainda bem que ninguém falou pra mim que eu não precisava ir. Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a ser maduro, porque na vida vai ser assim. Não vão ter só coisas que você adora fazer, que você ama e pura diversão. Eu sempre falo aqui, a vida não é só diversão, não é só coisa da hora de se fazer, entendeu? A vida é ter que fazer coisas que você não quer tanto, mas que são necessárias. Por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber do Enem, então. Eu sei que lá no Instagram, aliás, me sigam no Instagram, lá eu converso bastante com vocês. E lá eu pergunto sempre qual a sua maior dúvida em relação ao Enem. A maioria me fala organização de tempo, então eu já estou pensando em um cronograma, em fazer checklists para vocês, em falar sobre redação para vocês. Mas me contem aqui o que vocês mais querem ver
E muito, muito obrigada pela atenção nesse vídeo. Eu espero que vocês vão muito bem, juro. Assista esse vídeo antes do Enem. Você consegue, você consegue, você consegue. Eu acredito em você e eu nem te conheço, mas eu sei que você consegue, porque você precisa acreditar que você consegue. Então é isso, muito obrigada.